Evangelho de João, capítulo 6, verso 38. Diz assim: Jesus disse: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Eu vou ler na Bíblia João Ferreira de Almeida, que diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Os irmãos podem ler uma tradução só aqui? Amém? Essa é João Ferreira de Almeida. Amém? Vamos ler? Todos, para ficar gravado essa semana na mente dos irmãos. Amém? Um versículo gravado na mente dos irmãos. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra de Jesus. Vamos orar, irmão? Queridos, se tem alguma coisa que me impressiona, é o propósito definido de Jesus. Por que é que Jesus veio a esta terra? Qual o propósito de Jesus vir a esta terra? Jesus não veio aqui, irmãos, a Deus dará. Jesus ele veio aqui com um propósito. E Deus, vivendo na plenitude da sua divindade, toma forma corpórea e se faz homem entre nós. E eu começo, irmãos, a falar sobre esse texto que acabamos de ler. Esse texto aqui que foi mencionado, sobre o propósito de Jesus nesta terra. E nós sabemos, irmãos, que o nascimento de Jesus, ele foi planejado na eternidade. Deus, ele tinha um plano perfeito para salvar o homem. Deus tinha um plano excelente para salvar o homem. E o plano de Deus, ele não foi ofuscado. O plano de Deus não caiu por terra. O plano de Deus, ele foi perfeito e alcançou eu e você que estamos aqui. Amém? Então você faz parte do plano perfeito de Deus. Você faz parte desse plano. Amém, queridos? Então o nascimento de Jesus foi planejado na própria eternidade. Aleluia. E por que Jesus veio à terra? E porque o Deus divino toma forma de homem e se faz homem entre nós. O nascimento de Jesus, ele foi algo divino. O nascimento de Jesus, aconteceu duas coisas no nascimento de Jesus. Primeiramente, houve um milagre no nascimento de Jesus. Jesus, ele foi feito pelo milagre de Deus. Uma mulher, sem precisar de um homem, ela gerou um filho. A palavra de Deus diz em Gênesis que da semente da mulher ia nascer um que pisaria na cabeça da serpente. Mulher tem semente, irmãos? Homem tem semente, mulher não. Mas há uma promessa divina de Deus que da semente da mulher, de dentro da mulher ia brotar algo de Deus, algo que ia vir de Deus, ia pisar, ia esmagar a cabeça da serpente. Quem é essa serpente simbolicamente? Os irmãos já sabem que é Satanás. Amém? Então o nascimento de Jesus houve milagre. E também houve um planejamento de Deus. A palavra de Deus diz
em Apocalipse 13:8, que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Não é que Deus matou Jesus ou matou um cordeiro desde a fundação do mundo. Entenda isso. Isso significa que Deus já tinha um plano, um projeto elaborado para salvar o homem antes da sua queda. Deus já tinha um segundo plano em vista para salvar o homem antes da sua queda. Já havia um projeto divino de Deus para salvar. Isso estava na eternidade com Deus. Deus tinha um projeto. Então Jesus, ele foi o plano perfeito de Deus para salvar o mundo. Esse negócio que as pessoas falam aí, que o melhor de Deus está por vir, irmãos, o melhor de Deus veio, já veio. Jesus Cristo foi o melhor que Deus tinha para enviar para o mundo, para o mais vil pecador. Aleluia. Jesus é o melhor de Deus para a sua vida, para a nossa vida. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus deu o melhor dele para o mundo. Ele doou o melhor dele para o mundo, que foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tem nada melhor neste mundo que Jesus. Não tem coisa melhor neste mundo, na sua vida, do que Jesus Cristo. Ouro, bens, pratas, coisas materiais passa, mas Jesus Cristo é eterno. Amém? Jesus Cristo é eterno. Então você recebeu, meu irmão, o melhor de Deus. Glória a Deus, aleluia. Ele não está por vir, ele já veio. Você recebeu aí no seu coração, na sua vida, na sua família, o melhor de Deus. E esse melhor de Deus se chama quem? Jesus. Posso ouvir da boca de um dos irmãos? Jesus. Jesus é o melhor de Deus. Aleluia. Que Deus deu para a sua vida. Jesus é o nosso Salvador. Nasceu no tempo de Deus, através de um milagre. No tempo de Deus, através de um milagre. Deus trabalha no tempo. O nosso tempo é crono. Marcamos o tempo pelo reloginho. Se esse relógio se quebrar, se você não tiver nenhum relógio, você não tem um tempo na sua vida. Deus, ele trabalha no Kairos. Um ano para Deus é 1000 anos. 1000 anos para Deus é como se fosse um ano. Não tem. Deus trabalha no projeto de eternidade. O homem não pode conhecer os pensamentos de Deus, porque o homem é limitado. Deus é ilimitado. Amém? Deus é eterno. Paulo diz em Gálatas 4:4. O apóstolo Paulo, ele diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da lei. Então, querido, Deus preparou o mundo para receber seu Filho Jesus. A história diz que 400 anos o mundo ficou em silêncio. Foi o período interbíblico. Nenhum profeta se levantou depois de Malaquias até a chegada de João Batista. 400 anos. Põe aí na sua mente. 400 anos Deus ficou em silêncio sobre a terra. Ninguém se levantou para profetizar e falar através de Deus. Ninguém. Esperando o tempo do Messias aparecer na terra. Esse período é chamado período interbíblico. Entre Malaquias e Mateus tem uma página em branco. Abra sua Bíblia aí, entre Malaquias e Mateus. Os irmãos vão ver aí que existe uma palavra, uma página em branco na sua Bíblia, ou 2 páginas em branco na sua Bíblia, dividindo esse período. Foi o período que Deus ficou 400 anos em silêncio. Amém?
Agora, interessante, queridos, preste atenção. Depois você vê isso aí em casa, amém? Interessante que o Antigo Testamento, ele termina com a palavra maldição. Mas o Novo Testamento, quando você vai ver lá em Apocalipse, o último livro do Novo Testamento, termina assim, que a graça do Senhor Jesus Cristo. Amém? Termina com a graça do Senhor Jesus Cristo. Enquanto a lei terminava com a palavra maldição, agora o Novo Testamento, ele termina com a palavra graça do Senhor Jesus Cristo. Quem está debaixo dessa graça? Aleluia, glória a Deus. Quem está debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo, levante a sua mão e dê um glória a Deus. Aleluia. 400 anos, as vozes proféticas se calaram até a chegada de João Batista, o precursor de Jesus. João Batista agora abre o caminho para a chegada de Jesus, para a graça de Deus. Quando João Batista vê Jesus vindo para se batizar, João 1,29, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João estava se referindo à obra redentora de Jesus Cristo, a perfeição expiatória de Jesus Cristo sobre o pecado. Antigamente tinha que matar cordeiros, animais para o sacrifício. Jesus fez o único sacrifício por nós. Hoje não existe mais sacrifício, porque Jesus pagou todos os seus sacrifícios lá na cruz do Calvário. Você está livre de sacrifício, porque o nosso Senhor Jesus gravou, foi como um cordeiro lá na cruz, derramou o seu sangue para te libertar da condenação eterna, do pecado. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. E é interessante que todos os livros apontavam para a chegada de Jesus, e aponta também para Jesus. Jesus é o tema central da Bíblia, irmãos. De todos os livros que estão aqui, Jesus é o tema central. Vamos ver um pouquinho? Em Gênesis, Jesus é o descendente da mulher que pisaria na cabeça da serpente. No livro de Êxodo, Jesus é o Cordeiro Pascual. No livro de Levítico, Jesus é o sacrifício perfeito. Em Números, Jesus é a rocha ferida que jorra água. Em Deuteronômio, ele é o profeta que haveria de vir, anunciado por Moisés. Em Josué, Jesus é o príncipe do exército de Deus. Em Juízes, Jesus é o libertador do seu povo. Em Ruth, ele é o nosso parente divino. Em 1 e 2 Samuel, Jesus, ele é rei, sacerdote e profeta. Você pode glorificar o nome do Senhor. Em 1 e 2 Reis, Jesus é o rei prometido. Em 1 e 2 Crônica, ele é o descendente de Davi, um homem incomparável. Em Esdras, Jesus é o ensinador divino. Em Neemias, ele é o edificador. Em Esté, ele é a providência divina. Em Jó, Jesus é o nosso redentor que vive para sempre. Em Salmo, ele é o nosso bom pastor. Em Provérbios, Jesus é a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, Jesus é o pregador perfeito. Em Cantares, Jesus é o lírio do vale e a rosa de Saron e o amado da nossa alma. Em Isaías, Jesus é o Emanuel, Deus conosco. Em Jeremias, Jesus é o oleiro. Em Lamentações, Jesus é a misericórdia de Deus. Em Ezequiel, Jesus é o filho do homem. Em Daniel, Jesus é o quarto homem da fornalha ardente. Você é o marido fiel para uma esposa infiel. Joel, Jesus é o que batiza com o Espírito Santo. Em Amós, ele é o juiz. Em Obadias, Jesus é o poderoso para salvar. Em Jonas,
Jesus é o missionário dos gentios. Em Miqueias, Jesus é o Deus encarnado. Em Naum, Jesus é aquele que desceu do céu. Em Abacuque, Jesus é o avivamento do povo de Deus. Sofonias, Jesus é aquele que está no meio do seu povo. Ageu, Jesus é o restaurador. Zacarias, ele é o prumo de Deus para o povo. Malaquias, ele é o sol da justiça. Toda a honra, toda a glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos continuar. Em Mateus, Jesus é o rei prometido. Em Marcos, Jesus é o servo sofredor. Lucas, Jesus é o filho do homem. João, Jesus é o filho de Deus. Atos dos Apóstolos, Jesus é o Senhor que subiu ao céu e se assentou à destra de Deus. Em Romanos, Jesus é a nossa justiça. Em 1 e 2 Coríntios, Jesus é suficiente da igreja. Gálatas, Jesus se fez maldito por nós. Em Efésios, Jesus é o cabeça da igreja. Filipenses, Jesus é a nossa alegria. Em 1 Tessalonicenses, Jesus é o conforto da nossa alma. Em 1 e 2 Tessalonicenses, Jesus é a glória que há de vir. Em 1 e 2 Timóteo, Jesus é o exemplo para nós. Em Tito, Jesus é a nossa esperança. Em Filemão, Jesus pagou um alto preço pelos nossos pecados. Em Hebreus, Jesus é o sumo sacerdote da nossa alma. Tiago, Jesus é a obra que se completa com a fé. Em 1 e 2 Pedro, Jesus comprou um reino com seu sangue. Em 1 João, ele é a vida. Em 2 João, ele é a verdade. Em 3 João, ele é o único verdadeiro. Em Judas, ele é o nosso advogado. E Apocalipse, ele é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Quem pode aplaudir Jesus? Esse Jesus que eu estou falando nessa noite. Se você tem motivo para glorificar Ele, glorifique o nome dEle. Aleluia! Esse é o nosso Jesus. Esse é aquele que venceu todas as coisas. Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno, Ele venceu Satanás, Ele venceu todas as coisas. E Ele recebeu um nome, é o mais sublime de todos os nomes. É o nome poderoso de Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. E Jesus veio em uma posição totalmente de submissão ao Pai. Paulo diz em Filipenses 2:8, Jesus, se achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Esse foi o propósito definido de Jesus, de fazer a vontade de Deus. Jesus, ele lutou contra a sua própria vontade. Jesus, ele foi 100% homem, 100% Deus. Ele sentiu fome, sentiu sede, sentiu angústia, passou necessidade, o sol escaldante do deserto castigou o corpo dele. Mas Jesus, ele não veio para fazer a sua vontade, ele veio fazer a vontade de Deus. Lucas 22:42, quando Jesus estava no Getsemane, talvez pronto para se entregar, ele sabia que a morte viria, ele sabia que ia passar pela mais vil dor. Jesus ia passar pelo processo de sofrimento, e ele se ajoelha, pede para os seus discípulos ajudar ele em oração, mas os seus discípulos não têm força para orar uma hora com ele, cochila e dorme. E Jesus está ali no jardim, ele diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas se não for, faça-se a tua vontade. Jesus não entregou os pontos. Jesus não saiu do propósito. Que eu quero falar nesta noite com você, nesta noite: não saia do propósito que você tem que enfrentar.
Se o propósito é esse na sua vida, passe pelo processo. Jesus estava sozinho ali no Getsemane, mas ele confiava em Deus, ele sabia que ele tinha uma missão, ele tinha um propósito, e ele não abandonou o seu propósito, ele não abandonou, correu da sua missão. Ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse momento de aflição, de dor, de isolamento. Mas se não for, Senhor, faça-te a tua vontade. É o que nós devemos pedir para Deus. Senhor, faça-se a tua vontade. Aleluia. Então o propósito de Jesus, o primeiro propósito de Jesus, ele foi obediente até a morte de cruz. O segundo propósito de Jesus Cristo está em 1 João 3,8, que diz assim: para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Esse foi o segundo propósito de Jesus. Ele se manifestou aqui na terra para desfazer as obras do diabo. Esse foi o segundo propósito de Jesus. Aqui está uma missão do propósito de Jesus aqui na terra. Quando o homem ele pecou, irmãos, Satanás ganhou sobre a vida do homem uma legalidade espiritual. Satanás ele ganhou campo espiritual na vida do homem. O diabo implantou no homem o seu caráter mau. Você vê aí fora tantas mortes, tantas guerras, tanto crime, tanta maldade. Você liga a televisão, parece que se você espremer a televisão sai sangue, de tanta maldade. Queridos, eu até parei de assistir esses jornais aí da tarde, que é um tormento. Se você ficar muito paralisado nesses jornais, você entra em calamidade, em depressão. É isso que o diabo ele veio. O propósito, a missão de Satanás é o contrário de Jesus. Ele veio para matar, roubar e destruir. Essa é a missão de Satanás: roubar, matar e destruir. Mas ao contrário de Satanás, a palavra de Deus diz que Jesus ele se manifestou, ele veio a esta terra para trazer vida e vida com abundância. Aleluia! O diabo ele veio para matar, Jesus veio para dar vida, certo? O diabo veio para destruir, Jesus veio para restituir aquele que perdeu a sua vida. O diabo veio para roubar, Jesus veio para trazer de volta tudo que o homem perdeu. Aleluia! Ali no Éden. Foi para isso que Jesus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Mateus 9,35 diz: e Jesus percorria em todas as cidades e aldeias, ensinando-os nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e de enfermidade. Olha a missão de Jesus. Quando Jesus estava aqui na terra, Jesus não veio somente pregar, mas Jesus veio libertar também os oprimidos. Jesus também veio curar também aqueles que estavam doentes de enfermidade. Jesus ele veio com duas missões duplas. Ele veio restaurar o homem e veio salvar o homem. Aleluia. Marcos 1,34, a palavra de Deus diz que Jesus curou muitos doentes de vários tipos de enfermidade e também expulsou muitos demônios. E não permitia que os demônios falassem, porque os demônios sabiam quem era Jesus. Os demônios sabiam quem era o Filho de Deus. João 10,29, Jesus disse: todo poder foi me dado nos céus e na terra. Essa era a maior missão de Jesus dada por Deus: tirar o homem das garras de Satanás. Quem foi tirado das garras de Satanás aqui? Aleluia! Glória a Deus! Desculpa essa expressão. Quem era cavalo do diabo aqui? Todos nós aqui, irmãos.
era desobediente a Deus, fazia tudo que Satanás queria. Tem gente aqui mais pior do que o meu testemunho. E o meu testemunho mais pior do que o testemunho de alguém. Cada um seu testemunho de vida fora da presença de Deus. Mas a palavra de Deus, Paulo diz, aonde o pecado abundou, a graça superabundou. Aleluia, glória a Deus. Quanto mais pecado, quanto mais o diabo te usava lá fora, quando o diabo te usava lá fora, mais Deus quer te usar aqui dentro. Aleluia. Mas Deus quer te usar para o reino. É isso que Paulo quer dizer. Aonde o pecado abundou, a graça de Cristo superabundou. Quem tem graça de Deus aí na sua vida? Aleluia. Aleluia. Então Jesus veio com a missão: tirar o homem das garras de Satanás, da prisão de Satanás. Lucas 4:8, Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres e me enviou para proclamar a libertação dos prisioneiros e recuperar a visão do cego e para restituir liberdade aos oprimidos. Os irmãos lembram, irmãos, quando Jesus atravessou um barco e veio a tempestade, a primeira tempestade natural. Depois Jesus atravessou com seus discípulos, foi ao encontro de um homem Gadara, que ele é conhecido como o endemoniado de Gadara. Ninguém conseguia libertar aquele homem. Aquele homem tinha uma tempestade dentro dele. Jesus acalmou a tempestade da natureza. Agora Jesus vai acalmar uma tempestade interior. Esse Jesus, ele acalma também a nossa tempestade interior. E aquele homem, quando viu que Jesus vinha, ele quebrou as correntes, que ele era preso em corrente, e se ajoelhou aos pés de Jesus. E Satanás falou na boca dele: por que vieste me atormentar antes do tempo? Jesus disse: cala-te e sai dele. Na mesma hora, aquele homem foi liberto. Não existe prisão, não existe demônio, não existe potestade, não existe inferno que Jesus não possa contra ele. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Tendo Jesus como cabeça, Jesus, ele peleja pela igreja, peleja pela sua vida, peleja pela sua família. Aleluia. E diz a palavra de Deus que imediatamente aquele homem ficou livre. Ficou livre. Quando aquele homem foi anunciar o bairro aonde ele morava, ficaram assustados com o testemunho daquele homem. Quando Jesus entra na vida de um crente, na vida de uma pessoa, ele entra de verdade. Aleluia. Ele muda tudo na vida da pessoa. Ele muda o modo de falar, o modo de andar, o comportamento. Aleluia. Jesus, ele faz a sua obra perfeita na vida do homem, porque ele é o carpinteiro, ele sabe como trabalhar, ele sabe como agir, ele é o oleiro da nossa vida, ele trabalha sobre o vaso. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro propósito de Jesus, para terminar essa palavra. Terceiro propósito de Jesus ter vindo a esta terra está em Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Amém. Glória a Deus. O homem se perdeu lá no Éden, mas foi encontrado lá na cruz. Glória a Deus. Aleluia. Amém, queridos? Amém. O homem se perdeu lá no jardim, mas foi achado lá na cruz. Oh, glória a Jesus disse: Deus. Aleluia. Pai, a ti entrego o meu espírito, a missão está concluída. Aleluia. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus estava declarando, Jesus estava abrindo caminho para uma nova vida, para a salvação. Aleluia. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Deus
deu liberdade para o homem se achegar a Ele. Aleluia, glória a Deus. Através da cruz. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Oh, glória, Romanos aleluia. 3,23, Paulo diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Todos os seres humanos são pecadores. Aquele que falar que não tem pecado é mentiroso, a palavra de Deus diz. E quantas pessoas que você vai evangelizar, não faço nada. Você já ouviu isso? Nós herdamos, irmãos, o pecado. A nossa natureza herda o pecado de Adão, aquele pecado. A prova disso, irmãos, que nós herdamos o pecado de Adão, é que nós sentimos dor, é que nós sofremos e que nós morremos. Quem aqui vai viver a vida toda aqui na terra? Faça assim com a mão. Tem alguém que vai viver aqui na terra eternamente? Isso faz parte do pecado de Adão. Quando alguém perguntar para você, eu não faço nada, você vai morrer. Você herdou o pecado de Adão. Adão era eterno no jardim do Éden. Através do pecado ele morreu. A prova que nós temos pecado é que nós vamos morrer. Aleluia. Quando Jesus entrou na história do homem, Jesus mudou tudo. A sua graça venceu a ofensa do pecado. A sua graça reconciliou nós com o nosso Deus. A sua graça venceu a morte. A palavra de Deus diz que nós venceremos a morte. Chegará um dia que os mortos ouvirão a voz de Jesus e vão ressuscitar para a vida eterna. Quem pode aplaudir Jesus? Parente seu que morreu em Cristo, sabe aquela pessoa que morreu em Cristo, um dia ele vai ressuscitar para a vida eterna. A sua graça nos reconciliou com Deus. Deus estava de costa para o homem, mas através de Jesus Cristo, Deus teve uma reconciliação. Jesus pegou a mão do homem e pegou a mão de Deus para tentar reconciliar. Aleluia! Glória a Deus! Não só amigo, mas pai e filho. Aleluia! Pai e filho. Os irmãos já viram no Antigo Testamento algum profeta chamar Deus de Pai? Alguém chamar Deus de Pai? Você que é leitor da palavra de Deus, você já viu no Antigo Testamento alguém chamar Deus de Pai? Isso é dado quando Jesus falou assim: quando vocês orar, ore assim, Pai nosso. Jesus abriu o caminho ali na oração. Chame Deus de Pai, mais íntimo, intimidade. Quando você chama Deus de Pai, você está entrando em intimidade. Aleluia! Glória a Deus! Quando você tem intimidade com seu pai, você chega em casa, mesmo você sendo de fora, casado, você tem intimidade de abrir a geladeira. Você tem intimidade de entrar no quarto. Né? Pai, deixa eu forrar essa cama aqui. Deixa eu arrumar os travesseiros aqui. Isso é intimidade. E Jesus nos deu esta intimidade. Quando vocês orarem, faça assim: Pai nosso que estás no céu. Chame Deus de Pai. Paulo vai mais além. Abba Pai, papaizinho querido. Oh, glória, aleluia! Aleluia. Você tem intimidade, irmãos. Antigamente precisava marcar anos e horas para entrar na presença de Deus. Hoje a agenda de Deus está livre, a qualquer momento. Tipo, quem gosta de orar de madrugada vai entrar na presença do Pai de madrugada. Quem gosta de orar de dia vai entrar na presença do Pai de dia. E a palavra de Deus diz que os ouvidos de Deus não estão agravados, nem as suas mãos encolhidas. Aleluia! O Senhor Jesus abriu o caminho para nós nos encontrar na presença de Deus 24 horas, você andando e falando com Deus. 24 horas você tem a presença de Deus ao seu lado. E Jesus disse: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. É balela essa palavra: Senhor, estou sozinho, o Senhor me abandonou, o Senhor esqueceu de mim.
A palavra de Deus diz categoricamente para mim e para você: eu estarei contigo todos os dias. Palavra de Jesus, todos os dias, até a consumação do século. Até a eternidade eu estarei contigo. Jesus está com você, meu irmão. Jesus está com você, minha irmã. Abra sua boca, tenha fé. Jesus está contigo. A graça te alcançou. A misericórdia de Deus te alcançou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O homem se perdeu, mas Jesus encontrou o homem através da sua infinita graça. Graça. Graça, favor imerecido. Ninguém merecia aqui. Se alguém bate no peito aqui e fala, eu mereço, ninguém merece nada. Ninguém merece nada. Mas a graça de Jesus te alcançou. Somos mais do que vencedores pela graça de Deus. Vamos para o céu pela graça de Deus. Somos perdoados pela graça de Deus. Pregamos pela graça de Deus. Louvamos pela graça de Deus. Oramos pela graça de Deus. Caminhamos pela graça de Deus. Estamos seguindo Jesus pela graça de Deus. Favor imerecido. Nós não merecíamos nada. Miserável pecador. Ainda que você faça alguma coisa para Deus, é inútil isso. É pela graça. É pela misericórdia de Deus. Amém, querido? Que você receba essa graça do Senhor nesta noite. Vamos orar ao Senhor. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração nesta noite. Porque Jesus veio